Jesus é a luz, alegria para o nosso coração. No domingo da alegria, mais uma vez ganha relevo a figura de João Batista, o precursor, aquele que facilita a chegada do Messias ao coração do povo. Vive feliz porque se atém ao essencial. À custa de uma vida austera, consegue libertar-se de toda sorte da vaidade e de autorreferencialidade. Tem alegria e satisfação de ser quem é. Não é o Messias, não é Elias e tampouco é o profeta. Reconhece-se como voz no deserto, a anunciar a palavra de transformação, capaz de fecundar o terreno seco, de curar a dor das feridas, de conferir liberdade aos cativos. É um testemunho. As leituras de hoje nos chamam a atenção para a alegria alicerçada na garantia de que Deus nos ama e nos propõe ajudar na construção do reino de amor e paz. Deus espera o nosso consentimento e o nosso empenho nesse empreendimento de edificação da fraternidade, da justiça, do amor e da paz. Nossa alegria é real, mesmo quando passamos por problemas, dificuldades, porque ela se baseia no amor de Deus por nós e na sua ação na história, sempre presente em nossa vida, segurando sua fidelidade e realizando o seu reino, que em breve se plenificará. O teólogo Bultmann nos diz: a palavra última e primeira da grande libertação que vem de Deus não é o ódio, mas a alegria. Não é condenação, mas absolvição. Cristo nasce da alegria de Deus e morre e ressuscita para trazer alegria a este mundo contraditório e absurdo. Por isso, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Na primeira leitura, um profeta pós-exílio apresenta-se aos habitantes de Jerusalém com uma boa nova de Deus. A missão deste profeta, ungido pelo Espírito, é anunciar um tempo novo, de vida plena, de felicidade sem fim, um tempo de salvação que Deus vai oferecer aos pobres. A ação libertadora do servo anunciado pelo profeta é: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e me enviou para evangelizar os oprimidos, para curar os corações quebrados, as almas feridas, para proclamar a libertação aos presos e a abertura dos cárceres aos prisioneiros, para proclamar o ano da graça de nosso Senhor e para confortar os aflitos. O termo "para" indica o propósito messiânico da missão do servo, que não é somente exigir dos outros que o façam, mas fazê-lo como um delegado de Deus e portador da salvação divina, porque ele foi ungido pelo Espírito Criador e Salvador. O ano da graça será o tempo definitivo da plenitude, da liberdade criadora de Deus, a qual nós cristãos acontece com Jesus Cristo. Essa missão do servo foi planificada por Jesus. Ele nos tirou do cárcere, do egoísmo e, portanto, cabe-nos levantar nossa voz em favor do sofredor para que a vida e a missão de Jesus tenham efeito em nossa época. Na segunda leitura, Paulo explica aos cristãos da comunidade de Tessalônica a atitude que é preciso assumir enquanto se espera o Senhor que vem. Paulo pede-lhes que seja uma comunidade santa, irrepreensível, isto é, que vivam alegres em atitude de louvor, de adoração, aberta aos dons do Espírito Santo. A primeira carta aos Tessalonicenses é, com toda a probabilidade, o primeiro escrito do Novo Testamento. Apareceu lá pelos anos 50 ou 51. O texto que hoje nos é proposto faz parte das exortações com que Paulo encerra a carta, depois dos ensinamentos sobre a segunda vinda do Senhor e de um convite veemente a esperar vigilantes esse momento final da história humana. Paulo apresenta alguns elementos concretos que os tessalonicenses devem ter sempre em conta e que devem marcar a existência cristã nesse tempo de espera. Deus está comprometido com a humanidade e, por grande que seja a fragilidade humana, maior é a fidelidade de Deus. Então podemos nos perguntar hoje: que atitude se deve assumir enquanto se espera pelo Senhor? Que tipo de comunidade vive fervorosamente à espera pelo Senhor? Reflita. Advento é tempo de vigiar, rezar, esperar e pensar na nossa missão. O Evangelho segundo João começa com uma composição que se convencionou chamar
prólogo. Trata-se provavelmente de um primitivo hino cristão conhecido da comunidade joanina, que o autor do quarto evangelho adaptou e onde se expressa a fé da comunidade em Cristo, palavra viva de Deus, enviada ao mundo para concretizar o plano de salvação que Deus tinha a oferecer à humanidade. Os primeiros 3 versículos do texto que hoje nos é proposto pertencem a esse prólogo. Depois do prólogo, o autor do quarto evangelho desenvolve em várias etapas a sua catequese sobre Jesus, o nosso Salvador. O evangelho de hoje explica que a missão de João era ser testemunha da verdadeira luz, que é Jesus, o Messias, o esperado. A missão do Batista consistia em preparar o povo para a fé em Jesus Cristo, João 1:7 e Atos 19:4, para as autoridades de Jerusalém que questionaram por estar batizando. João disse: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis. Sim, o Messias tão esperado já estava presente no meio do povo. Era ainda desconhecido, mas já causava uma grande alegria. E a missão do Batista era alertar o povo para que preparasse o caminho do Senhor, porque a grande luz já estava brilhando. Era tornar conhecido o Messias Salvador, já presente no meio do povo. A voz de João Batista é a voz do qual Deus fala ao povo. Convida-nos a olhar para Jesus, pois só Ele é a luz e só Ele tem uma proposta de vida verdadeira para apresentar a todos nós. A nossa volta está cheia de vendedores de sonhos, com proposta de felicidade absolutamente garantida. Atrai-nos, seduz-nos, manipula-nos e escraviza-nos e quase sempre deixa-nos decepcionados, infelizes e mais angustiados, mais perdidos e mais frustrados. João garante-nos, só Jesus é a luz, que liberta todos nós da escravidão e das trevas e nos oferece a vida verdadeira e definitiva. A quem dou ouvidos? As propostas de Jesus ou as propostas da moda, do politicamente correto, aos critérios de ideologias e filosofias deste mundo? Que significado tem Jesus e a sua proposta no meu dia a dia? Pense. Depois da voz de João gritando no deserto e do seu testemunho da luz, devemos reconhecer a presença de Jesus em nosso meio, também dando o testemunho da luz, ouvindo a voz que ressoa do deserto, mas também colocando-nos como vozes da palavra de Deus. Por isso eu convido a todos, compartilhe essa reflexão com seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar, comprometer com a palavra do Senhor. Escreva nas redes sociais do Instituto Menino São Judas Tadeu. Compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com a boa notícia, com a boa nova. E que Deus nos abençoe sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.